as pessoas elas hoje em dia são muito imediatistas, né? Cada vez mais com esse nosso estilo de vida, então estão buscando uma solução rápida, né, para o problema, né? E assim, eu vou fazer uma meia-culpa também da parte dos médicos, eles concordam com você, né? É muito mais fácil você chegar e tratar o exame, você dá para o paciente aquilo que ele está pedindo naquele momento, nem sempre é o melhor no longo prazo, e você resolve o problema dele e o seu de uma forma mais simples, né? Bem-vindos a mais um episódio do podcast Conversa Aberta com o Urologista. No episódio de hoje, nós vamos discutir tudo a respeito das controvérsias sobre a reposição hormonal masculina, testosterona, andropausa. Para esse episódio, eu aproveitei a pergunta do nosso paciente Rodrigo, que é um paciente bem querido, para entrevistar um amigo meu, um colega meu, que se formou logo depois de mim na urologia do HC, que é o Dr. Eduardo Miranda, uma pessoa que eu confio muito, e eu espero que vocês aproveitem esse episódio. Então vamos à pergunta do nosso paciente, à introdução e ao episódio na íntegra. Boa tarde, Giovanni, tudo bom? Então, eu acho que seria interessante, para esclarecer uma dúvida minha, a respeito da terapia de reposição hormonal. Saber diferenciar as condutas médicas, porque existe aquela reposição que vai levar em consideração a deficiência de hormônio que você tem em razão da sua idade. Mas hoje em dia muitos homens procuram uma reposição hormonal para que a testosterona disponível, né, ou testosterona total, ela atinja um nível superior àquele que seria para a idade própria do indivíduo, ou seja, um homem de 50 anos, de repente procurar uma reposição para atingir um valor de testosterona equivalente a 20 anos, 25 anos. Então, eu queria que você desse minha opinião sua a respeito dessas duas condutas médicas, né, que são bem distintas. Obrigado, um abraço. Bem-vindos ao podcast Conversa Aberta com o Urologista. Meu nome é Giovanni Marchini, sou médico urologista formado pela Faculdade de Medicina da USP e serei o anfitrião desse show. Nesse podcast, queremos compartilhar conhecimento confiável e de qualidade sobre saúde. Com um formato único e inovador e sempre com o foco no paciente, nós vamos esclarecer as suas dúvidas, trazendo todos os ângulos das situações vivenciadas no dia a dia da urologia. Bom, olá a todos. No episódio de hoje a gente vai discutir de forma bem ampla o tema andropausa, testosterona. A ideia é responder a pergunta de um dos nossos pacientes. Esse tema realmente é um tema bem intrigante, um tema bem da atualidade. E para a gente abordar de forma bem completa esse tema, eu decidi, em vez de responder eu mesmo essa pergunta, eu decidi entrevistar um colega meu, um amigo meu de formação, o Dr. Eduardo Miranda. Na verdade, ele é um pouquinho mais novo que eu, mas também fez a sua especialização na urologia da USP. Depois o Eduardo ele ficou fazendo um estágio, um fellowship completo nos Estados Unidos, e ele também depois que ele retornou, fez o doutorado dele no HC, e hoje ele atua basicamente com andrologia, bem focado nesse tema, e é uma pessoa que eu estou convidando para vir fazer esse episódio com a gente, porque é uma pessoa que eu confio muito, não só como pessoa, mas na qualidade de médico. Sempre foi muito estudioso, muito competente, muito responsável. E eu sei que ele não vai deixar as perguntas não respondidas e vai responder com muita assertividade e muito embasamento científico. Du, o que faltou falar sobre você? Aonde que você atua hoje, só para as pessoas te conhecerem um pouquinho melhor, porque eu estou falando aqui de São Paulo. Aonde que você mora? Qual que é a sua área de atuação? Conta pra gente. Agradecer ao Dr. Giovanni pelo convite, né, pelas palavras amigáveis. É realmente uma grande honra para mim poder
gravar aqui nesse podcast, que é extremamente relevante, né? E aí você falou muito bem da minha trajetória, né? Eu sou originalmente aqui de Fortaleza, do Ceará, né? Fiz uma boa parte da minha formação fora. Quando eu terminei meu treinamento nos Estados Unidos, eu voltei para minha terra natal, estou aqui em Fortaleza agora, morando e trabalhando, né? E eu me dedico exclusivamente, né, aos cuidados da saúde sexual e reprodutiva do homem, né? A grande área da andrologia, que é uma área de atuação dentro da urologia, né? E esses aspectos que envolvem questões hormonais, mais relacionados à saúde do homem, sem dúvida uma das maiores áreas de atuação. Né? E aí, para mim, é um grande prazer poder estar aqui respondendo as perguntas da sua audiência, dos seus pacientes, né? E se puder ajudar a pessoa que estiver nos ouvindo, também é uma grande satisfação. Bom, Du, sem mais delongas, eu vou perguntar algumas coisas para você aqui, né? Acho que vamos dar um pouquinho de contexto para o episódio. Então, queria que você falasse para a gente o que é esse hormônio masculino que é chamado de testosterona e quais são os valores considerados normais, né? Mais ou menos dentro dos laboratórios que a gente costuma usar. E se você realmente acredita nessa entidade que hoje em dia é chamada de andropausa, que até alguns anos atrás não era muito falado, ou se você acha que isso é só um modo de chamar a atenção dos homens para o cuidado com a saúde, ou se é só um modo de algumas áreas da endocrinologia de fazer um pouco de paralelo em relação à menopausa. Conta pra gente sobre a testosterona e o que você pensa a respeito da andropausa. A testosterona é um hormônio central no metabolismo do homem. Tá? Então, ela tem funções em diversos tecidos e sistemas, né? E é um hormônio central, principalmente do ponto de vista sexual do homem. Porém, ela também serve para questões não sexuais. Tá? Então, a testosterona é um hormônio que ela vai interferir no metabolismo de lipídios, de carboidratos, formação de massa muscular, formação de massa mineral óssea. Tá? Do ponto de vista sexual, você precisa da testosterona para desenvolver o desejo sexual, né, em doses mais baixas, para poder ser capaz de ter uma ereção, para ser capaz de produzir sêmen, de ter um orgasmo. Né? Então, ela funciona de sistemas dentro do homem. E, assim, realmente, essa questão da andropausa que você falou, eu acredito que esse não é um termo mais correto, tá? Mas ele é um termo que ele é reconhecido, ele é muitas vezes identificado pela população geral, então já ficou consagrado, né? Porém, ele não é o termo correto, porque assim, a menopausa é um fenômeno fisiológico que acontece em todas as mulheres, ou seja, faz parte da vida, a mulher faz parte, né, do processo natural de envelhecimento, que a mulher chega em um momento que ela para de produzir óvulos, cai os hormônios, não ovula mais, tá? Chamado menopausa. O homem, a andropausa tem vários problemas. Primeiro, porque não é uma condição normal. Tá? Nem todos os homens vão desenvolver, digamos assim, uma queda dos hormônios. Tá? Então, diferente da menopausa, é uma doença. Segundo, ela não é súbita. Né? A partir de tal idade, isso para. Não. O mais comum é que haja uma queda progressiva ao longo dos anos. Né? E nem todos os homens vão experimentar. Né? Então, assim, apesar de ser um termo, como eu falei, consagrado, né, o termo mais correto talvez fosse a deficiência hormonal, deficiência androgênica, deficiência de testosterona, tá? que consegue expressar essa condição em que há uma queda abaixo dos níveis mínimos para um funcionamento adequado da função masculina. Acontece que realmente não é uma coisa também, né, tão simples de você diagnosticar, né? Porque ela né, por definição, a deficiência de testosterona é uma condição clínico e laboratorial. Ou seja, você tem que ter tanto a alteração dos níveis hormonais como sintomas. Né? Então, não é incomum ver a pessoa com alteração dos exames, né? Ou seja, a testosterona baixa e acha que está doente, que precisa normalizar isso aí, né? Quando a pessoa não tem sintoma algum. Né? Então, por deficiência, ele pode até ter uma baixa hormonal, mas
por definição, ele não tem uma deficiência. Tá? Tem essa definição combinada que a gente diz. E o valor, né, também é uma questão complexa, porque primeiro que eu costumo fazer a seguinte brincadeira, né, que o seu nível de testosterona não é como o número do seu sapato, que é um número fixo. Tá? A maioria dos hormônios, elas oscilam, né, tanto dentro do mesmo dia, como ao longo de diferentes épocas da vida, diferentes épocas do ano, depende de vários outros fatores. Tá? Então, se você faz a testosterona em jejum, é diferente se você fizer pós-prandial, depois de ter se alimentado. Tá? Se você faz de manhã, diferente se você faz um pouco à tarde. Se você faz depois de uma grande atividade física, é diferente se você faz do você é deitado, né? Ou se está em repouso por muito tempo. Então, existem vários pequenos detalhes que alteram momentaneamente, né, a sua testosterona. Uso de alguns medicamentos, consumo de algum tipo de alguns alimentos. Então, isso é complexo. E segundo, que os testes que avaliam ele no seu sangue, eles são altamente variáveis e muito imprecisos. Tá? Teoricamente, se você quer saber quanto é o mais próximo da sua testosterona real, tem que fazer um teste. Ele é bem específico, né? Ele é chamado de um teste de cromatografia líquida por espectrometria de massa. Infelizmente, menos de 5% dos exames feitos no Brasil são com essa técnica. Que essa técnica ela vai te dar uma variação da ordem de 7%. Ou seja, você faz o exame hoje, repete daqui a uma semana, dá uma variação só pelo método de 7%. Já a maioria dos exames que a gente faz, eles têm uma variabilidade de 25% ou mais. Então, não é incomum que apenas uma variação do exame te coloque em níveis baixos ou em níveis normais. E isso é muito preocupante. Né? E se a gente está falando de uma coisa que varia muito, é difícil você colocar, imagina, um ponto de corte. Né? Que, obviamente, a gente tem que trabalhar com alguma referência. Né? A maior parte das recomendações, elas usam valores que variam entre 300 e 350 nanogramas por decilitro. Tá? O que eu mais utilizo é na Associação Americana de Urologia. O último guideline dela, em 2018, estabeleceu o valor de 300. Porém, alguns endocrinologistas utilizam 350, que é o guideline também de 2018, da Sociedade Americana de Endocrinologia. Tá? Só que, vamos pensar, então quer dizer que você faz um dia seu exame e deu 299. Tá? Então alguém vai dizer, nossa, sua testosterona está baixa. E no outro dia você repetiu daqui uma semana, deu 305. Quer dizer que está normal. Não é bem assim, né? Então você tem que entender que é um espectro, né? E que, obviamente, os valores, às vezes, pode estar até um pouquinho no limite da normalidade, mas você tem sintomas muito característicos. Você tem que fazer essa interpretação de que não é apenas um número fixo, né? Às vezes está tendendo abaixo, com muitos sintomas característicos, você pode, eventualmente, tratar esse sujeito como se ele estivesse baixo. Né? Então, não, se apegar a valores, ele induz muito ao erro. E alguém mais esperto pode até falar, você está falando 300, 350, mas ele faz exame lá no laboratório e o laboratório vai dar um valor de referência que vai ser 180 a 800 e tanto, né, que é mais baixo do que 300. E como é que isso pode? É porque esses testes que são feitos de quimiluminescência, que é o teste laboratorial que ele é feito, ele tem uma calibragem, né? Ele não é um teste, digamos, real da testosterona, ele não está medindo ela diretamente. Então, eles fazem uma calibragem e para aqueles valores como normais, naquele exame que você está feito naquele específico laboratório, é que pode variar, né? Um é 180, um é 240, um é 280. Então, na verdade, se você quiser avaliar a qualidade desse exame, quanto mais próximo de 300 a 1000 for esse exame, melhor a qualidade dele. Tá? Acho que eu fui mais ou menos aí, foram uma pergunta muito ampla, eu falei bastante, mas eu acho que eu respondi a maior parte das indagações. Não, Du, tá perfeito, né? E acho que isso que é importante, né? Que o normal de testosterona, é o que você falou, oscila e mesmo nos laboratórios pode variar de 300 a 800, 900, né? Então a faixa da normalidade é muito ampla e a gente não pode só ficar olhando o valor do laboratório, a gente tem que olhar os sintomas, né? Lógico que o valor do laboratório é super importante, só olhar os sintomas e não dosar a testosterona também é errado e a gente vê isso ser feito por aí, né? Agora, em relação aos sintomas da andropausa, é muito comum vir no nosso consultório homem com falta de libido e o homem, o paciente, ele acha que ele está na andropausa, inclusive ele já conhece esse tema
vem perguntando de cara se tem que repor testosterona. E quando você vai investigar o quadro, você vê que no fundo, às vezes a falta de libido está acontecendo de uma forma meio isolada. Então, só para esclarecer para o público, quais são os possíveis sintomas que a gente tem que considerar na investigação da andropausa? E uma segunda pergunta é, no seu entendimento, você acha que a maior parte dos homens que procura o consultório por falta de libido tem andropausa, ou você acha que existe um componente hoje psicogênico muito mais importante relacionado ao estresse? Ou você acha que é uma coisa meio mista? Qual que é a sua impressão do consultório? Vou responder primeiro essa última pergunta, né? Eu não tenho dúvida, né, que a principal causa de baixo desejo sexual nos homens, sem dúvida, ele é psicogênico, tá? Então, é comum também que haja essa associação, né? O desejo está caindo, então a testosterona deve estar baixa, ou deve estar insuficiente, né? E isso é comumente uma questão de muito debate também entre os profissionais, porque primeiro, a grande questão que é imutável é que todos os homens eles têm uma piora, decréscimo dos quesitos da função sexual ao longo da vida. Então, o desejo sexual de um sujeito aos 20 anos, habitualmente, ele é melhor do que ele aos 60 ou 70 anos de idade, né? Então, assim, as pessoas sempre acham que está piorando, né? Que é uma verdade, né? Você aos 40 anos é diferente de você aos 20, né? E variavelmente está todo mundo numa curva descendente. Então, digamos, um grande desafio é você diferenciar o que é aquela queda esperada para a idade daquela queda que virou uma doença, virou uma patologia, né? E se você for avaliar friamente, né, a maior parte dos casos, ela nem chega a fechar critérios para uma queda de desejo real, assim, digamos, uma que virou patológico. Muitas vezes é o paciente que tem uma ideia errada de como que deveria ser o desejo sexual dele para aquela idade que ele está. Muitas vezes ele se compara aos 20 anos, que é uma coisa muito problemática, porque a gente não consegue permanecer com 20 anos na vida toda. Muitas vezes ele se compara com os amigos dele, que muitas vezes não estão falando a verdade, e aí ele acaba se colocando uma aspiração um pouco fora da realidade, né? Você aceitar que não vai ser igual a vida toda, faz parte da vida, né? Então, e aí quando você se aprofunda nessas queixas, e obviamente está indicado sim você dosar a testosterona nesse paciente, tá? Então, você vai ver que a maioria dos pacientes com baixo desejo sexual, são os casos mais comuns de busca ao consultório de urologista na atualidade, para quem se dedica à medicina sexual como eu. Então, você vai ver que a maioria deles tem a testosterona normal. E aí, alguém vai levantar o questionamento, sim, mas a minha testosterona normal é de 300 a 1000, digamos. A minha testosterona está muito próximo do 300. Será que se ela não fosse 800, o meu desejo não melhoraria? Será que eu não seria capaz de recuperar minha virilidade, minha juventude, normalizando a testosterona? E isso é o que a gente vê também, que a resposta é provavelmente não, né? Se você vê, existe esse conceito, né, de a testosterona baixa para a minha idade, né? Então, assim, se eu tenho um desejo baixo aos 30 anos, estou me queixando dessa questão, aí você faz seu exame lá no 380, aí você fala, nossa, 380 é baixo para um cara de 35 anos, vamos colocar em 600. Quando você coloca em 600, a maioria dos pacientes eles não melhoram, tá? Na maioria dos tipos de tratamento. Se você fizer picos e fazer doses muito altas num curto período, até ele se sente melhor, tá? Parte pelo efeito placebo, parte pelo efeito biológico da testosterona, mas isso depois ele tende a se adaptar, né? Se a gente quiser aprofundar aqui até um pouco mais a questão científica da coisa, os questionamentos que você olhar, por que alguns homens são 300 e são completamente normais e outros têm que ser 800 e são completamente normais? Isso aí para a questão do receptor androgênico, né? Hoje em dia existem vários estudos mostrando que existe polimorfismo, né? Existem cerca de 35 tipos de receptores. Então tem pessoas, né, que lembrando que a testosterona ela vai agir em um receptor, né? Daquele efeito chave-fechadura, a testosterona é a chave e o receptor é a fechadura, né? Então, quando a chave entra na fechadura é que há o efeito metabólico da testosterona. Então, como eu falei que existem vários tipos de fechadura, tem pessoas que têm fechaduras que são extremamente sensíveis.
Então, com valores baixos, até um pouquinho abaixo do normal, 280, 250, são completamente normais, são musculosos, são grandes atletas, né? E enquanto outras pessoas têm um receptor um pouco mais resistente, ele precisa estar 700, 800 para estar no seu funcionamento pleno. E às vezes esses pacientes que têm a testosterona basal um pouco mais alta, eles são até mais sensíveis a ficarem deficientes, né? Porque o receptor ele precisa de muito. Então, se ele cair de 800 para 500, você vê que está normal e ele pode estar sintomático, né? Pode ter sintomas, pode estar deficiente, porque essa queda às vezes foi de maneira rápida, não houve adaptação do receptor, né? Então, para você, por isso que eu falo que o valor por si só às vezes é problemático, né? Você pode eventualmente encontrar pessoas no limite ali 350 até 415. Se ele era 800 e um receptor muito que necessita de muita testosterona, ele pode estar sintomático e as pessoas às vezes descartam essa possibilidade por ser níveis normais. Mas veja, isso não é a regra, isso é a exceção. Tá? Então, é um pouco mais complexo. E, por outro lado, os sintomas da testosterona baixa, eles são extremamente inespecíficos. Tá? Eles têm, como eu falei, os sintomas sexuais, que abaixo da libido é o mais sensível, né? Então, se você tiver uma alteração baixa de testosterona, às vezes a pessoa se desenvolve só com a queda da libido. Só que à medida que isso progride, de uma certa forma, ele vai aparecer também sintomas constitucionais. A pessoa tem perda da motivação, diminuição do nível de energia, né? Começa a engordar, começa a ganhar massa gorda, perder músculo, sintomas depressivos, sintomas cognitivos, começa a ficar esquecido, pode ficar com a irritabilidade. E aí outra questão importante, né? Fique atento para pessoas que têm queixas exclusivas de baixa libido. Né? Quando a testosterona está baixa, ela costuma baixar de uma forma normal. Então, é como se a pessoa tenha vários tipos de sintomas, né? Começa a engordar, perda de força, muito comum a sonolência pós-prandial, uma sonolência excessiva no meio da tarde. E, de uma maneira geral, quando vai baixando mais esse valor, aí vai progredindo para a disfunção erétil, incapacidade de ter orgasmo. Então, quando a pessoa tem uma queixa muito particular de baixo desejo, tem que ficar atento, que não são questões, às vezes, como eu falei, do excesso de estresse que você comentou, do dia a dia, né, da correria, da vida que a gente tem hoje, né? Então, a pessoa trabalha de 6 da manhã às 10 da noite, então desgastou demais, ele quer chegar à noite e ter um tesão de cara de 20 anos, né? Não é tão simples, não. Né? Muitas vezes essa é a questão que tem que ser abordada, o estilo de vida, né? A saúde mental, a higiene mental, tem que ter lazer no vício, alimentamento, para poder melhorar a parte da libido. Né? Edu, acho que você abrangeu bem tudo que eu questionei, e acho que é importante, depois que foi mais televisionada e feito mais divulgação dessa palavra andropausa, eu acho que até por uma preocupação de ter o hormônio baixo, que seria até considerado uma coisa hormonal, uma coisa meio que física, acho que os homens começaram a procurar mais o consultório do urologista, o que é uma coisa boa. Mas às vezes eles vêm procurando mesmo uma reposição, e muitas vezes a gente atende paciente que já teve reposição instituída, e quando você vai ver, realmente, quando você pergunta sintoma a sintoma, sinal a sinal da andropausa, você vê que claramente tinha uma origem psicogênica, psicológica principal, e que a pessoa acabou se apegando àquele valor de exame, que às vezes até ela checou sozinha, até antes de ir no médico, né? Isso gera uma ansiedade no paciente. E muitos médicos, eu não sei porquê, mas em vez de eles disponibilizarem o tempo dele para conscientizar o paciente de que aquilo não é uma andropausa, que ele não precisa correr os riscos os riscos que a gente vai comentar mais para frente, que são até meio controversos de uma possível reposição hormonal, muitas vezes uma simples conversa com o paciente no consultório já faz a vida do paciente melhorar do ponto de vista sexual, porque ele mesmo consegue identificar que existe uma origem psicogênica ou alguma coisa na vida dele que não está no eixo, que está afetando a parte sexual dele, um alinhamento de expectativa, que nem você comentou. É lógico que a gente não deixa de dosar a testosterona, mas eu vejo muita gente tacando testosterona da torta e direito nos pacientes, sem nem discutir essas questões psicogênicas, sem nem discutir riscos e benefícios do hormônio. E por isso eu te chamei aqui, porque eu não queria dar uma visão marqueteira para os nossos ouvintes, eu queria dar uma visão realista, uma visão médica, pura do que as pessoas estão enfrentando hoje. Para ser bem sincero, eu reponho muito pouco a testosterona no meu consultório, porque
simplesmente porque eu não faço o diagnóstico com tanta frequência de andropausa quanto os pacientes vêm procurar. Ainda mais que eu moro em São Paulo, eu não sei como é que é em Fortaleza, mas não deve ser muito diferente. Aqui a vida é muito corrida, estressante, as coisas vão, ainda mais nessa época de pandemia, tá todo mundo com a vida sexual alterada também, e tomar um hormônio, injetar um hormônio, nem sempre, parece ser às vezes a solução mais rápida, mais fácil, mas às vezes é querer dar um passo maior que a perna e tratar a síndrome da forma errada, né? As pessoas, elas hoje em dia são muito imediatistas, né? Cada vez mais com esse nosso estilo de vida, então estão buscando uma solução rápida, né? Para o problema, né? Assim, eu vou fazer uma meia-culpa também da parte dos médicos, eles concordam com você, né? É muito mais fácil você chegar e tratar o exame, você dá para o paciente aquilo que ele está pedindo naquele momento, nem sempre é o melhor no longo prazo, e você resolve o problema dele e o seu de uma forma mais simples, né? Quando que, na verdade, o estilo de vida da pessoa que às vezes está errado, né? A testosterona ser baixa, ou estar abaixo daquele exame ali, é um sinal de que às vezes a pessoa pode, é um marcador de saúde a testosterona, eu costumo dizer. Então, pacientes jovens com a testosterona alta, baixa, geralmente é um sinal de má saúde. Então, às vezes você vai poder gastar o tempo naquele paciente fazer uma reeducação alimentar, fazer atividade física, perder peso. Isso aí, eventualmente, consegue normalizar a testosterona também, sem ter que repor o hormônio, né? Perfeito. E só para esclarecer também, quando chega um paciente que você está realmente suspeitando de uma síndrome de queda de testosterona, além da testosterona total que você pede para dosar no sangue, que outros parâmetros que você pede para dosar tanto no sangue? Você pede algum tipo de exame de imagem? É, existe uma grande discussão, qual que é a testosterona que a gente tem que realmente olhar na hora de interpretar, se é a total, se é a livre. Você pede geralmente exames do eixo hormonal completo, um FSH, LH, SHBG, prolactina. Como é que você faz essa triagem inicial? Só para constar para os pacientes, porque às vezes eu pego o paciente que já está inclusive no tratamento e essa abordagem inicial não foi feita de forma completa. Você tem razão, tá? É importante sim você pedir outros exames do eixo hormonal, tá? Obviamente que você pode fazer isso de forma seriada, vai fazendo de acordo com os resultados dos exames, mas às vezes de forma prática, né? Fazer com que o paciente vá 2 ou 3 vezes colher exame, é comum que as pessoas peçam uma combinação de exames logo de cara, né? Então, lembrando, como eu falei, dada essa grande variabilidade da testosterona, para o diagnóstico seja firmado, é necessário que seja pelo menos 2 pesquisas de testosterona abaixo do padrão de referência que você está adotando, né? E às vezes a paciente já, o clínico dele pediu, ou ele mesmo fez, às vezes ele faz só a testosterona total, e aí quando você vai confirmar, é interessante você pedir alguns outros hormônios, né? No caso, o LH seria, digamos, ele é um hormônio da hipófise que estimula o tecido a produzir a testosterona, então é importante você pedi-lo também para ver se há se a queda da testosterona não é uma consequência de uma doença da hipófise, uma hipoprodução desse hormônio. Tá? O FSH ele pode ser pedido também, mas se você tiver, justamente se estiver no cenário da infertilidade, onde alguém tem um desejo reprodutivo, é importante você monitorar. Tá? A prolactina, habitualmente ela é indicada para pacientes que têm a testosterona baixa e tem o FSH e o LH baixo, né? Que é uma síndrome clínica que é chamada do hipogonadismo hipogonadotrófico. Tá? No entanto, como eu falei, você vai primeiro pedir só o LH para depois pedir a prolactina, então acabou que eles são aceitos como exames do painel hormonal habitual que se faz. Tá? Entre qual testosterona pedir, né, a gente sabe que a testosterona livre é a testosterona que é biologicamente ativa, tá? Que ela corresponde só a em torno de 2% da testosterona total circulante. Tá? Só que aí, né, então, idealmente seria sugerível, recomendável que a gente dosasse a testosterona livre para realmente avaliar se ela está normal ou não. Tá? Os outros 98% estão ligados à proteína do sangue, né, tanto a albumina como a SHBG, que é a globulina ligadora dos hormônios esteroides. Tá? Só que o que acontece é que, se eu falei para vocês que existem vários questionamentos, várias dificuldades na dosagem da testosterona total,
Da testosterona livre isso ainda é mais difícil ainda, tá? E é um exame que, para você fazer, você tem que usar um método que chama de diálise de equilíbrio, tá? Que ele não é disponível no Brasil, tá? E até nos Estados Unidos, até isso é em nível de pesquisa. Então, você, na verdade, a testosterona livre que os laboratórios às vezes dão lá, o que você calcula, não é uma testosterona livre medida, é uma testosterona livre calculada. E se eu falei para vocês que a testosterona total já tem uma série de erros metodológicos, quando você faz um cálculo a partir de um outro teste que tem vários cálculos, acaba que o resultado final também não é tão confiável. Né? Eu particularmente, eu não uso testosterona livre porque ela gera erros que são complexos. Né? E aí você vê, às vezes, homens com a testosterona total bastante baixa, extremamente sintomáticos, porém com a testosterona livre normal. Né? Então, isso, eu acho que a minha prática, a testosterona livre, ela faz mais atrapalhar do que ajudar. Apesar de, tanto com o consenso americano, quanto com o consenso americano de urologia, como o americano de endocrinologia, ele sugere que para quem está naquele nível limítrofe, você pode sim usar a mão e deve usar a mão da endócrina, eles gostam mais da testosterona livre, e eles pedem e eles calculam. Né? Só que eu acho que usando digamos, essa medida, você vai ter mais erro. Porém, eu também aceito e discuto, né? Eles sugerem da Endocrine Guidelines que você peça a testosterona livre para aqueles que têm um valor entre 250 e 350. Então, só para esclarecer também para o público, né, a testosterona ela é basicamente produzida nos testículos, né, 90%, 95%, só o restinho, 5%, 10% nas adrenais, nas glândulas em cima do rim. E que nem o Du falou, quando a testosterona do testículo começa a ficar baixa, a hipófise percebe isso e começa a aumentar a produção de LH para tentar estimular. E por isso que quando tanto a testosterona quanto o LH estão baixo, a gente suspeita de algum problema de hipófise, porque a hipófise deveria estar tentando estimular o testículo. Então, isso também é mais raro ainda do que encontrar só a testosterona baixa, mas é importante para todo mundo entender que não adianta sair pedindo dosagem de testosterona à torto e direito sem ter alguém que interprete os exames. Você vê que a gente está ouvindo a opinião de um super especialista e a gente vê os meandros, né? A testosterona livre, que é calculada, ela não é medida diretamente nos testes no Brasil, é bem complexa de ser interpretada, e se não tiver uma pessoa de qualidade interpretando o exame, pode acontecer erros de interpretação e dessa forma erros de conduta, de tratamento, né? O Du, passando um pouquinho para tratamento, então acho que você deixou claro já, né? Que não é todo homem com queda de libido, inclusive não é Sim. nem perto. Só um comentário que você perguntou, que eu acabei não falando, que é sobre a questão dos exames de imagem. Tá? Os exames de imagem, é muito difícil você precisar desses exames, seria só para alguns casos de alterações da hipófise, né, que você pediria uma ressonância de célula túrcica ou de crânio para ver alguma alteração que justifique essa baixa do LH, ou doença do prolactinoma, doença da hipófise. Né? Mas fora isso, é muito raro você precisar de exame de imagem. Algum exame testicular, se você achar alguma alteração no exame físico, ou o exame físico do testículo normal, você não precisa solicitar um ultrassom, nada nesse sentido? Ele não é um requisito para você fechar o diagnóstico e iniciar o tratamento. Porém, você pode, às vezes, encontrar alguma lesão intertesticular pequena que pode, né, escapar ao exame físico, mas isso é incomum, tá? Não está na rotina. Você usa apenas se você palpar, achar alguma coisa estranha, né? Porque muitas vezes pacientes que alterações hormonais, eles também têm queixas de infertilidade. Então, o ultrassom ele acaba ajudando alguns tipos de lesões testiculares pequenas, alguns tipos de calcificações, varicocele, alguma coisa que pode ajudar, mas sendo mais sincero, isso seria uma coisa mais focada para a infertilidade, né? Do ponto de vista hormonal, não é obrigatório. Perfeito. Então vamos passar para o tratamento agora, né, que a gente chama de reposição de testosterona. Na sua opinião de especialista, quais são as principais indicações de reposição de testosterona? Então, eu estou falando reposição aqui, mas que nem você disse, às vezes, mesmo estando dentro de níveis normais, limítrofes ali, pode ser que você veja nisso uma indicação. A seu ver, quais são as indicações clássicas de reposição de testosterona nos homens hoje?
É porque você usou um termo que é meio complicado, né? Que as causas clássicas são relacionadas realmente às doenças testiculares e às doenças hipofisárias. Então, às vezes, o sujeito, ele teve um tumor de testículo, retirou um testículo, o outro recebeu quimioterapia, radioterapia, tem realmente uma deficiência, uma doença do testículo que ele é incapaz de produzir testosterona suficiente. Ou teve um trauma, torção, ou ele nasceu com os testículos atróficos, né? Que é isso que a gente chama de hipogonadismo clássico. Então, os sujeito realmente tem um testículo que não produz. Então, esse aí, eventualmente, eles são diagnosticados com deficiência hormonal na adolescência, muitas vezes que eles não conseguem entrar na puberdade. Tá? Então, esses realmente são pacientes que precisam da testosterona desde idade bem cedo. Ou então em doenças da hipófise, que, como eu falei, o sujeito ele tem um quadro tão dramático que ele é reconhecido cedo e ele recebe, digamos assim, o tratamento desde a adolescência. Do ponto de vista daquela queda da testosterona relacionada muitas vezes com a idade, né, aí você tem que ser bem criterioso, né, porque muitas vezes a própria testosterona baixa é um efeito de uma má qualidade de vida do sujeito. Né? Tem uma condição que é cada vez mais reconhecida, que é a deficiência hormonal associada à obesidade. Tá? A obesidade ela tem uma relação bidirecional com a testosterona. Tá? Tanto você ter mais gordura acaba baixando a testosterona, como a testosterona baixa acaba fazendo com que você tenha um pior metabolismo e acaba engordando mais. Então aí você tem que, o ideal é que desse paciente que tem a testosterona mais baixa, tentar fazer uma adaptação do estilo de vida, né, uma forma mais conservadora alguns primeiros meses, de 3 a 6 meses, digamos assim, boa parte deles consegue, se ele aderir, se ele perder peso, ele consegue até normalizar os níveis de testosterona. Tá? Mas muitas vezes, casos mais dramáticos, pacientes que são mais, digamos, mais sintomáticos, e aí a principal causa que eu diria para vocês são aquela combinação de sintomas, né? O sujeito tem realmente uma piora das ereções matinais, tem uma queda de desejo, tem às vezes está ganhando peso, está fazendo massa magra, então é uma combinação de fatores, né? Menos pontual, mais global. Seria talvez a principal causa, né? Que é isso que você fala em termos de andropausa, né? Diferente dessas doenças clássicas, né? Do hipogonadismo clássico, que é uma coisa bem mais incomum, é um grande número de pessoas com síndrome metabólica, aumento de peso e comorbidade, pressão alta, diabetes e a testosterona baixa. Então esse é o principal público que acaba recebendo. E as indicações seriam bem assim, restritas. A pessoa tem uma confirmação da persistentemente baixa, de preferência que tenha se tentado um tratamento conservador de mudança de estilo de vida, e com sintomas que estão naquele espectro. Só que, veja, pode parecer uma coisa simples você falando, mas não é fácil você atestar que realmente a testosterona está baixa para o sujeito. Tá? Muitas vezes, até falei aquela nuance dos valores limítrofes, então muitas vezes eu não tenho certeza, eu digo para o paciente que eu não tenho certeza, só que ele quer tentar, então você está autorizado também a você fazer um teste terapêutico. Tá? Você começa a tratar o paciente, idealmente por 3 a 6 meses. Se houver realmente uma deficiência, o paciente vai notar a melhora ao normalizar. Agora, você tratou ali, normalizou os níveis hormonais do sangue, e o paciente continua com sintomas, provavelmente não era relacionado à testosterona e você está autorizado a parar. Lembrando que uma vez que o cara está deficiente, o tratamento costuma ser de longo prazo. Ele começa a tomar, né, quando ele começa a tomar testosterona, o organismo dele vai cessar, vai diminuir a produção normal dele. Então, se você tomar testosterona, quando você parar de tomar, às vezes a sua situação vai ficar pior do que estava prévia em termos de condição. Ô Dui, passando agora para essa parte do tratamento, né? Então, às vezes, que nem você falou, está bem claro que é uma síndrome que provavelmente está associada mesmo com a queda do hormônio, mas às vezes fica naquela situação limítrofe em que você vai fazer um teste terapêutico, tudo com consentimento, com esclarecimento do paciente. Mas aí a gente cai naquela situação de expor os riscos, né? Toda medicação tem os seus riscos, existem mitos dessa reposição e existem riscos. Na minha cabeça, dois já vem claramente aqui, né? Existe um mito de que a reposição de testosterona pode aumentar a incidência ou a gravidade de um câncer de próstata. Você já leu algum estudo que comprovou isso ou exatamente o oposto? Testosterona não aumenta o câncer de próstata e quais são os cuidados em relação a essa questão na hora de começar a reposição? Em relação ao câncer de próstata,
é porque existe um aforisma, né, da medicina, né, de que dessa ideia de que você dá testosterona para o câncer de próstata é como jogar lenha na fogueira, né, que vai só aumentar o processo. Isso aí vem do tratamento clássico para o câncer de próstata metastático, né, que é a castração. Então, a gente sabe que se você tirar completamente a testosterona do sujeito, a próstata, o câncer de próstata, ele murcha. Né? Isso aí foi estudo da década de 1940. E, então, as pessoas, de uma certa forma, de forma análoga, pensou, se eu tirar, ele murcha, então, se eu der, ele vai aumentar. Né? Só que isso nunca foi comprovado com nenhum tipo de estudo, né? E, para ser mais específico, só nos anos 2000 que começaram a questionar essa, digamos assim, essa lógica da medicina, e o que tem que se mostrar nas últimas 2 décadas é que isso não é verdade. Né? Até atualmente, a teoria mais aceita é a teoria que a gente chama de teoria da saturação. Ou seja, se você baixar para zero, né, realmente o tumor, as células tumorais, elas vão murchar e vão desaparecer. Porém, à medida que você vai normalizando, ela começa a se, digamos, se estimular, vai crescendo, até um determinado ponto em que todos os receptores estão saturados. Então, a partir de um determinado valor, se você aumentar mais a testosterona, não aumenta mais o estímulo ao desenvolvimento do câncer de próstata. Então, essas evidências têm provado que é relativamente seguro a testosterona no quesito câncer de próstata, de forma que, se você tomar testosterona, não vai aumentar o seu risco. Em alguns casos, até que você já teve câncer de próstata, já foi tratado, está sob controle, você pode também realizar esse tratamento sem que isso vai aumentar a sua chance de recorrência, né, ou desfecho oncológico da sua doença. Né? Então, hoje, obviamente, não há o estudo definitivo que aponte isso com 100% de certeza, mas já se sabe da segurança. Né? Mas você tem que deixar bem claro para o paciente que, se ele pegar a bula lá, vai estar dizendo não dê a paciente com câncer de próstata. Né? Então, você tem que falar alguns casos, né? Até você fazer um termo de consentimento, tá? Para poder deixar bem claro que isso é um conhecimento mais recente das últimas 2 décadas e que ainda mais estudos vão ser necessários para comprovar, para mudar realmente a bula dos remédios. Né? Então, tem que ter cuidado. Você tem o costume de dosar PSA e fazer toque nesses homens que você vai começar a repor testosterona, não? Mesmo que eles estejam fora da faixa? Sim. Acho que esse é um cuidado importante, né, de lembrar, né? Na verdade, né, você tem que fazer o screening habitual em quem vai tomar testosterona ou não, né? Essa questão de você avaliar antes, né, porque muitas pessoas já têm o diagnóstico de câncer de próstata antes de iniciar o tratamento, né? Então, você não pode esquecer dessa importante avaliação, né, de toque e PSA. A maioria das pessoas que tem quedas da testosterona mais em níveis, digamos, no limite ali, 200 e pouco, quando você dá testosterona, não acontece absolutamente nada com o PSA do sujeito. Tá? Só que você tem que ter cuidado para que quem tem aqueles níveis muito baixos, níveis mais baixos que eu falei do ponto de saturação, ao dar testosterona, pode haver uma dinâmica, pode mudar o PSA, e isso aí pode desencadear uma biópsia, um exame de imagem, alguma coisa, no sentido da avaliação da próstata, do câncer de próstata. Por isso que isso tem que ser feito sempre, né, para você estar fazendo o tratamento, mas já que pode interferir na dinâmica do PSA, e eventualmente o paciente já pode ter um nódulo ali que necessite uma biópsia, e que decide um tratamento que você pode impedir que você tenha que fazer a testosterona naquele momento. Né? Então, é importante sim. Perfeito. E para pacientes que têm câncer de próstata, já tem um antecedente de câncer de próstata, o importante é que você tem que fazer um acompanhamento um pouco mais, e está tomando testosterona, né, um pouco mais restrito ali dos exames de sangue para não deixar, não ser pego de surpresa. Com uma maior frequência, né? Isso. E outro equívoco comum que eu vejo em alguns pacientes tem até pacientes que não são muito velhos, pacientes até de 40 anos, que também estão com algum sintoma aqui ou ali de sugestivo, mas às vezes o que levou ele a procurar o urologista inicialmente foi até uma dificuldade para engravidar. E a gente pega esporadicamente, graças a Deus, pacientes no consultório em que o urologista, para tentar melhorar a fertilidade, ele administrou testosterona.
Então explica para a gente qual que é o fundamento disso e se isso tem algum sentido e quais são as suas recomendações nessa situação. Na verdade, isso aí é aquele pensamento comum, né? Que a gente sabe que a testosterona é um dos principais combustíveis para a produção dos espermatozoides, né? No entanto, né, o que acontece é que a testosterona equivale para termos de fertilidade a testosterona que tem dentro do testículo, tá? E que ela é muitas vezes maior do que a testosterona que está circulando no nosso sangue, nos exames de sangue. Quando você dá testosterona para o sujeito, né, ela vai aumentar a testosterona circulante de uma forma importante, e aí o nosso organismo, a central de regulação da hipófise, vai entender que tem hormônio demais e vai diminuir a produção, né, através dos hormônios GLH e FSH. Então, apesar de ter a testosterona circulante normal, né, a ausência desses hormônios faz com que a testosterona dentro do testículo fique muito, muito baixa, né, e pode levar, inclusive, à atrofia do testículo e infertilidade de forma permanente. Então, isso infelizmente, é uma realidade, é um conceito antigo, muitas pessoas ainda têm esse conceito, né? Tem até feito uma survey, né? Uma pesquisa entre os membros americanos da AUA, né? E foi mostrado, acho que 2006 ou 2007, não me lembro, mas foi mostrado que 25% dos médicos urologistas americanos prescreviam testosterona para a melhora da fertilidade. É exatamente o contrário, né? Se você der testosterona para o sujeito, equivale a fazer um anticoncepcional hormonal para o homem. A produção ela baixa e, se não, até zerar. Muitos casos chegam a zerar, se você fizer dose mais alta por um determinado tempo. Então, é exatamente o contrário. Se o paciente tem infertilidade e tem testosterona baixa, você pode fazer tudo no meio de testosterona. Existe outros tratamentos que você pode fazer para melhorar a testosterona circulante, melhorar a testosterona dentro do testículo para manter a fertilidade. E isso é uma coisa importante. Você falou aí, homens com 40 anos, tá? Mas hoje em dia a gente vive numa sociedade muito dinâmica, né? E todo paciente que é candidato a receber testosterona tem que ser avisado que o uso dela causa infertilidade ou temporária ou permanente. Às vezes é um sujeito de 60 anos, vai estar no segundo casamento com a esposa de 36. Então tem que sempre ser informado e há esse risco, né? E caso seja uma necessidade, ele tem que tomar algumas precauções e eventualmente reconsiderar a necessidade de tratar naquele momento. Perfeito, Tuas. Essa mensagem que eu queria passar e que isso é um equívoco que a gente vê na prática clínica e que a gente fica até triste às vezes, porque nem sempre é reversível o efeito, né? A maioria das vezes mas... E muito comum também, assim, os endocrinologistas, às vezes você vai ver um paciente de 50, 60 anos, você esquece que ele pode estar querendo ter filho, né? Então, quem prescreve, todos os pacientes que vão tomar, eles têm que conversar com o seu médico, né? Que eles estão tão focados no efeito benéfico que esquece do efeito colateral. Isso tem que ser bem conversado com os pacientes, né? Eu acho que existe uma dupla culpa aí, que nem a gente já comentou, né? Existe a culpa do paciente, que vem exigindo uma prescrição às vezes ele colocou na cabeça que aquilo é a solução para ele, mas eu acho que a principal culpa é dos médicos, é nossa mesmo. Acho que a gente tem que esclarecer para o paciente os possíveis efeitos colaterais, tem que ver se aquilo realmente é um tratamento bom para ele. A gente não pode ter preguiça de querer sair dando prescrição de remédio em vez de conversar a fundo o que realmente tem que ser conversado. E isso me traz para o assunto, acho que mais polêmico que a gente vai comentar hoje, que toda vez que a gente vai estudar, vai ler o tema, a gente fica na dúvida se existe uma resposta definitiva na literatura ou não. E a principal discussão que eu tenho com meus pacientes aqui no consultório antes de administrar testosterona é em relação a estilo de vida e em relação a risco cardiovascular. A gente tem alguns estudos que sugerem que a administração de testosterona aumenta o risco cardiovascular, tem outros estudos que mostram exatamente o oposto. E eu até estou curioso para saber a sua resposta aqui. Qual que é a sua opinião depois de ler a fundo esses estudos e como que você conduz essa discussão no consultório, que eu acho que de uma consulta de reposição de hormônio aqui, 70% do tempo da consulta eu fico nisso e eu vejo que muitos médicos nem tocam nesse assunto. Eu vejo pacientes que estão repondo testosterona e que nenhum efeito colateral, nenhum efeito adverso foi discutido com eles. Não sei se porque a consulta tinha que ser mais rápida ou se o médico ficou com medo de, ao expor os riscos, o paciente acabar se desanimando. Eu não consigo entender como é que a gente pode não discutir com o paciente um possível efeito
adverso, às vezes até grave, de uma medicação. Qual que é a sua opinião sobre isso? Sim, sim. Então, isso realmente, ainda dentro dos possíveis efeitos colaterais, é aquele que tem realmente a maior dúvida na literatura e que a gente não tem uma resposta definitiva, né? Não dá para você simplesmente dizer para o paciente que é seguro ou não é seguro, né? Infelizmente, você tem que conversar e educá-lo e explicar o porquê da dúvida para que juntos possam ter tomado uma decisão compartilhada. A grande verdade, primeira coisa, né? Para você tem que, eu sempre falo, né? Se você tomar um remédio porque você realmente precisa e ele dá um efeito colateral, tá? Aí tudo bem, né? Assim, fez parte, você melhorou, tem um risco-benefício favorável. Então, eu volto a bater um pouquinho na tecla do diagnóstico, né? Porque, sem dúvida, a maior parte da testosterona que é prescrita hoje em dia, ela é feita de forma inadequada, né? Então, antes de você até discutir sobre isso aí, tem que ter uma atenção realmente se o paciente fecha o critério, se ele merece realmente receber o tratamento hormonal, se era melhor, às vezes, deve ser uma questão puramente, o paciente é obeso, ou enfim, às vezes o melhor caminho para o paciente era fazer uma cirurgia bariátrica, né? Se ele fizer uma cirurgia bariátrica, às vezes normaliza a testosterona dele, então você tem que ter esse critério. Mas voltando à questão propriamente dita, né, o que a gente sabe é que a testosterona é um marcador de saúde cardiovascular. Se você pegar pacientes idosos saudáveis, de pacientes idosos com cardiopatia ou com doença cardiovascular, você vai ver que os pacientes com doença cardiovascular têm a testosterona habitualmente mais baixa, né? Então, veja, a pessoa ter a testosterona baixa é pior, ela vive menos, né? Isso já é bem estabelecido. O que a gente não consegue dizer é se você pegar esse sujeito que já está doente, que já tem a testosterona baixa, e você normalizar, se isso aí em que risco ele vai se colocar? Vai ter um risco maior do que, digamos, as pessoas saudáveis, vai ter um risco maior, mas porque ele já tinha uma condição antes, né? Ele já está no grupo de risco por ter uma síndrome metabólica, por ter uma doença cardíaca, né? Ou se vai ter melhor e igual se aproximar da população normal. Então, isso aí a gente falta a evidência, né? Porque os estudos, a maioria dos estudos que avaliou essa mortalidade, eles não foram feitos para avaliar a mortalidade, né? Eles foram feitos para avaliar outros desfechos, e era um grupo pequeno de pacientes, e os pacientes tiveram eventos cardiovasculares, porque essa população, como eu falei, são pessoas doentes, elas têm os eventos cardiovasculares, e os estudos foram interrompidos, alguns, né? E trouxe conclusões negativas, né? Já outros estudos que mostraram o aumento do risco cardiovascular, eles avaliaram formação de placas ateromatosas, né? Mostraram várias situações que não necessariamente vão se traduzir numa morte no evento cardiovascular grave, né? Por evento cardiovascular, veja, infarto, AVC e morte súbita, né? Então, na verdade, não é tão fácil falar isso. Agora, o que eu sempre falo, né? Como é que eu lido com isso? Eu falo que o paciente tem que mudar a vida dele, né? Obviamente, se for esses casos mais relacionados ao metabolismo, não a doença propriamente dita do testículo, né? Então, ele está, por estar ter uma certa idade, ter a testosterona baixa, ele já está no grupo de risco, ele tem que melhorar a vida dele, né? E aí você pode, eventualmente, com a medida de estilo de vida, ver se isso aí melhora, né? E se você der a testosterona dele e responder, tá? Isso aí sem dúvida, um sinal de que eu acredito, né, que o benefício, mesmo que tenha o risco e depois prove que houve um risco, mas a chance metabólica dele, né, o benefício metabólico dele é maior do que o risco eventual de ele ter algum evento, né? E outra coisa muito importante é que parte desses eventos são relacionados, né, a níveis suprafisiológicos da testosterona, né? Então, até uma iatrogenia, está fazendo um tratamento que está sendo mal monitorado, o sujeito começa a desenvolver uma policitemia, que é uma das coisas que aumenta o risco cardiovascular por aumentar, digamos, a viscosidade sanguínea. Então, às vezes, é uma maneira de você... acredita que se você fizer um tratamento bem feito da testosterona e fazendo um bom controle do hematócrito, das complicações, né, mantendo níveis normais, não níveis muito altos, né, mantendo o que a gente chama do eugonadismo, mantendo a testosterona nos níveis normais, a chance, eu acredito que no futuro pode ser provado que a chance maior é que isso não vai aumentar o risco, se for dentro de um contexto de melhora de qualidade de vida como um todo, né? Mas eu reconheço que isso é polêmico e realmente uma resposta definitiva não há.
Acho que é importante ficar a mensagem que isso tem que ser discutido com o paciente, né? Pacientes que têm mais risco têm que ser mais bem aconselhados ainda do que pacientes mais jovens com menos risco, mas acho que é importante discutir isso com todos os homens que vão fazer a reposição com a gente, né? E uma vez indicada na sua avaliação a reposição de testosterona, você já falou um pouquinho agora, mas eu queria. A gente não precisa ficar falando nome comercial aqui, mas de que forma que você faz a reposição, qual que é a forma segura, qual que é a forma indicada da testosterona? Você usa a testosterona em si mesmo, você usa alguma outra medicação? Existem várias formas de aplicação, gel, spray, injeção, acho que oral todo mundo sabe que não pode, mas e como que você monitora e de quanto em quanto tempo? Então, depois que você começa a reposição, você falou que é importante dosar a testosterona e o hematócrito, né, hemograma. A cada quanto tempo você faz uma dosagem hormonal? Então, assim, a forma de tratar, isso aí também é uma coisa muito particular de preferência do médico e do paciente, né? Todas as formas, uma vez bem do dose certa e com monitoramento adequado, são igualmente eficazes. Assim, entre as opções disponíveis, né, infelizmente as formulações orais, elas não são recomendadas porque elas têm uma meia-vida muito curta, elas não fazem nível sério, que ela aumenta o risco de problemas no fígado. Então, no momento, elas não são recomendadas, apesar de haver alguns estudos tentando ressurgir, né, o destilato de testosterona, né, que é igual à testosterona de longa ação, que ela é injetável, né, mas isso não é uma coisa atual. Eu prefiro dar início com as formulações de de curta ação, né, seja gel ou seja injeções de curta ação. É muito mais cômodo no paciente você fazer, em algum momento, aquela dilongação, né? Que é talvez as indicações mais preferidas aqui, que você faz uma injeção a cada 3 meses. No entanto, você tem, primeiro, quando você está fazendo um teste terapêutico, você tem menos controle de ajuste de dose no começo, né? Muitos pacientes fazem essa dose de 3 meses e não atinge nível, né? E não melhora nos sintomas, você não sabe se não melhorou porque não atinge nível sérico, né, no normalismo de testosterona, ou porque não era uma deficiência propriamente dita. Tá? E existe até também alguns estudos que comparam a preferência do tipo de profissional, né? Os urologistas são um pouco mais aficionados pelo gel, já os endocrinologistas pelos injetáveis, né? Então isso varia muito, né? Eu costumo começar ou com gel ou injeção de curta ação, eu vejo a preferência do paciente. Uma vez que você começar o tratamento, depois de 3 semanas ao mês, eu faço uma nova dosagem para avaliar se houve resposta bioquímica, né? Porque, lembrando que a melhora dos sintomas, ela não é imediata, né? Tem gente que toma a primeira injeção e já diz que daquele dia já foi perfeito. Isso aí provavelmente é um efeito placebo, tá, gente? Assim, ó, em relação ao desejo, até que é um dos sintomas que mais melhora, ele costuma melhorar em torno de 3 semanas ao mês, né? E se você fizer injetável de curta ação, ou o gel, depois de 3 semanas do mês, você consegue ver se atingiu o nível. Se atingiu o nível, a partir daí você tem que fazer periódico, segundo os guidelines, né? Cada um escolhe a periodicidade. Eu costumo fazer por 3 meses, uma nova avaliação, e a partir daí eu mantenho semestral para todos os pacientes, aqui faço anual, mas eu acho que semestral na minha concepção, é a periodicidade mais melhor, né? Um ano às vezes pode ficar muito, muito, muito longa, né? E aí, eventualmente, os pacientes, eu vi que ele melhorou, está fazendo nível sérico, mas ele está buscando depois mais comodidade, aí sim você pode pensar em fazer uma injeção de dilongação, que você faz trimestral, mas isso também é muito particular de cada profissional, né? E eu também queria só ressaltar que também está tendo, recentemente foi publicado um estudo sobre a testosterona nasal, tá? Da Testo, e mostrou resultados promissores, né? São realmente estudos de curto prazo, e aparentemente com uma preservação um pouco melhor da fertilidade, né? Que pode vir a ser uma sugestão para quem está preocupado com isso, né? Mas no futuro. Se o sujeito hoje em dia ele está interessado em manter a fertilidade, né? Que eu pergunto para todo paciente, independente da idade, uma opção eu costumo fazer o citrato de clomifeno, né? Que ele é mais eficaz em pacientes mais jovens, e pacientes que têm um LH mais baixo, tem um testículo melhor,
de um volume mais preservado, mas pode ser uma opção, né, que antigamente ele era utilizado muito no contexto da infertilidade masculina, só que hoje ele já tem estudos de longo prazo mostrando que ele pode ser usado também como tratamento para deficiência de testosterona no longo prazo, né, com efeitos metabólicos similares, satisfação similar e preservação da fertilidade, né, mais importante. Então, só para ficar claro, você usa uma alternativa é usar o citrato de clomifeno no lugar da testosterona, né? Exatamente. E da mesma forma, você tem que avaliar a resposta, tanto clínica como bioquímica, né? Você começou o clomifeno, você tem que depois fazer uma nova dosagem para ver se houve uma melhora da testosterona. E daí você vê se houve uma melhora dos sintomas e aí você mantém o tratamento ou troca de acordo com esses critérios. Perfeito. E só antes da gente encerrar, alguns pacientes perguntam, às vezes atletas, às vezes não atletas, sobre o DEA, né, o DHEA, e a relação dele com o metabolismo da testosterona. Você consegue explicar um pouquinho para o público onde que esse hormônio é produzido e qual que é se existe alguma comprovação, se vale a pena repor ele ou não? A gente nem comentou de dosá-lo, mas às vezes a gente pega paciente no consultório que vem com tudo dosado, até selênio, zinco, o que você imaginar, dosaram nele e ele questiona, né? Vale a pena repor ou não, quando vem um pouquinho baixo? Qual que é a sua opinião? Tá, então, o DEA, gente, é a dihidroepiandrostenediona, tá? Que é um tipo de andrógeno, que é um dos, que queira que não, ele faz parte da cascata dos andrógenos, né? Ele é um dos precursores da testosterona, da progesterona, e ela é considerada um dos andrógenos que são produzidos na suprarrenal, né? Você falou das glândulas que ficam logo acima do rim. E, assim, no metabolismo masculino, ela tem um papel muito marginal, né? E a gente sabe que 95% dos andrógenos ativos eles são produzidos no testículo através da testosterona. Então, esses 5%, eles advêm um pouco de função desses andrógenos, que não só o DEA, tem outros, né, da suprarrenal. Então, assim, você fazer reposição, tratamento com o DEA, para quem está deficiente de testosterona, ela tem também um efeito marginal, né? Então, o benefício em termos de saúde, né, realmente botou numa questão aí em atletas, na questão de desempenho, existe uma outra logística através disso, às vezes eu não entro muito nesse mérito, mas do ponto de vista de saúde não há nenhum estudo, né, nenhuma recomendação, nenhum desses guidelines de entidades médicas internacionais respeitáveis para o tratamento do DEA como opção uma opção para a deficiência androgênica. Tá? Então, realmente, na infertilidade, existem alguns estudos, né, também muito ruins, que não tem grupo controle, que tem um segmento um pouco baixo, que aparentemente melhora a produção de espermatozoides. Há alguns estudos também pontuais, que pode melhorar a questão do desejo, mas você vê que a melhora dos níveis hormonais de quem toma o DEA, né, uma boa parte dele vai ser convertido em testosterona, outra boa parte em estradiol, que é um hormônio feminino, ela é muito modesta. Tá? E para tratamento de disfunções sexuais, de da libido, também não tem nenhuma evidência por trás. Diferentemente das disfunções femininas, tá? Então, na mulher, o componente suprarrenal dos androgênios tem uma participação mais relevante, né? E existe, aparentemente, algumas escolas que também não grandes entidades médicas internacionais respeitáveis, mas algumas escolas que advogam que isso pode ser uma opção para alguns tipos de situação das mulheres. Mas nos homens, em termos de saúde, a minha recomendação é que não, né? Você tem que realmente ver se você está deficiente ou não, e se você estiver, tem que ser tratado adequadamente, feito acompanhamento adequado. Muitos profissionais podem achar, você não faz aquele parâmetro, você não está fechando aqui classicamente aqui, você tem interesse, os parâmetros de eficiência, você tem interesse em fertilidade, então vou fazer uma coisinha aqui que pode melhorar a sua testosterona, melhorar a sua fertilidade de uma maneira, digamos, mais cômoda. Tá? Mas, sinceramente, não há um suporte de literatura para o uso rotineiro dessa medicação, não. Perfeito, Du. Nossa, acho que a gente trouxe bastante informação bem valiosa para o público. Acho que quem quer aprender sobre reposição hormonal tem nesse episódio um compêndio aí de um especialista. Du, queria mais uma vez agradecer a você pela disponibilidade do seu tempo. Eu sei que você está com
com um filho pequeno, que você está com o consultório cheio, que você está com a sua vida corrida por aí, como todos nós urologistas temos, né? Mas acho que estou gostando muito de fazer esse podcast para levar informação de qualidade às pessoas que às vezes não têm acesso a gente, às pessoas que moram longe, às pessoas que nem sempre conseguem informação confiável em qualquer lugar. Aí a internet é muito recheada de informação, mas a gente acaba não sabendo direito quem que a gente está lendo, quem que a gente está ouvindo. E queria de novo reforçar a sua qualidade aí como médico, urologista, andrologista, e que eu confiaria numa consulta com você tranquilamente. Queria agradecer também o Rodrigo, que mandou para a gente a pergunta que motivou esse episódio. É um tema bem interessante, que muito paciente questiona, nem sempre em rede social, né? Ninguém na rede social fica falando muito sobre queda hormonal, disfunção erétil, essas coisas, mas no dia a dia no consultório é uma coisa muito prevalente, é uma queixa muito prevalente. Então queria agradecer de novo a todos que estão ouvindo. Du, faço questão que você fale onde que as pessoas possam te encontrar, se você prefere que elas te encontrem no seu site, no seu consultório. Você tem alguns canais de comunicação que eu sei. Passa pra gente todos os lugares onde a gente pode te encontrar. Perfeito, meu amigo Giovanni. Eu queria agradecer muito aí o convite. Para mim é uma honra estar aqui partilhando aqui esse podcast, ao lado de você, que também é um médico excepcional, da minha maior confiança, né, para pessoas que eu sei que você está preocupado em trazer informação de qualidade. Conte sempre comigo aí que você precisar. Para quem quiser me achar, talvez seja mais fácil de forma digital hoje em dia, né? Até porque é um médico aí de São Paulo. Então tem o meu site, www.doutoreduardomiranda.com.br. Também sou muito ativo nas redes sociais, né? No Instagram, no YouTube, também como Dr. Eduardo Miranda. E também quem tiver interesse em se aprofundar em questão de sexualidade humana, estou lançando um podcast com minha colega Débora Brito, chama Sexologicamente. A gente vai ter uma tiragem quinzenal, deve começar agora no mês de julho. Também serão muito bem-vindos nos nossos canais de comunicação. E esse podcast vai estar em quais plataformas, Du? Acho que é importante deixar bem claro para as pessoas te encontrarem com facilidade aí. E, gente, vale a pena, viu? Muito obrigado. Então vai estar na plataforma do YouTube e no Spotify. Vai virar também um canal de YouTube, né? Ah, que legal. Então tá bom, queria de novo agradecer a todos e a gente se vê no próximo episódio. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Acho que esse episódio foi muito proveitoso, a entrevista foi bem completa com o Eduardo e fiquei muito feliz com o resultado final. De novo eu peço para vocês interagirem com a gente nas redes sociais, deixar seu comentário no podcast da Apple, no meu site www.urologista.com.br/podcast/episódio 8. Você encontra todas as informações que foram discutidas aqui. Também eu sempre deixo nas páginas do meu site os links das coisas que foram comentadas ao longo do episódio. Tem os links também para a gente interagir, para a gente conversar, bater papo e para vocês também encontrarem o Dr. Eduardo. Tá bom? Então a gente se vê por aqui no próximo episódio 9. Grande abraço a todos. Você ouviu a mais um episódio do podcast Conversa Aberta com o Urologista. Mais uma vez, obrigado e até o próximo.